Bem-vindos. Hoje vamos mergulhar numa análise, uma comparação fascinante entre o Brasil e Portugal. Olá, e vamos focar-nos em três áreas que à primeira vista parecem separadas, mas que estão totalmente ligadas. Gastos do Estado, imigração e, claro, a habitação. E a fonte desta análise é o mais curioso, não é um estudo académico, pois não? Não, de todo. É um registro de uma conversa entre um especialista, o Edson Zogby, e uma inteligência artificial. E eles tentam perceber as diferenças, bem, abissais entre os dois países. O que é uma premissa excelente, Aham. porque nos obriga a questionar as nossas ideias feitas. Exatamente. A nossa missão aqui é tentar descodificar como é que Portugal, que gasta proporcionalmente muito menos que o Brasil, parece oferecer melhores serviços. E como é que isso está, ironicamente, a criar uma crise que ninguém estava à espera. É isso, porque estamos habituados a pensar que mais dinheiro público significa automaticamente melhores serviços. Pois. E esta análise vira essa ideia do avesso. O que importa não é o quanto, mas o como se gasta. Vamos a isso então. E o ponto de partida é um número que, honestamente, me deixou de queixo caído. Os gastos totais do Estado no Brasil, e isto inclui os três poderes, executivo, legislativo, judiciário, Tudo. tudo, correspondem a cerca de 41% do PIB. 41%. É um número enorme. E agora em Portugal, com a mesma métrica, o valor anda à volta dos 19%. Menos de metade. Menos de metade. E a pergunta que salta logo à vista e que eles colocam é: como é que isto é possível? Como é que se gasta tão menos e a percepção geral é de melhor saúde, melhor segurança, melhor educação? É a pergunta de milhões, de facto. E a resposta, segundo a análise, tem várias camadas. A primeira grande pista está no que eles chamam de eficiência de gestão. Ok, A administração pública portuguesa é descrita como sendo mais enxuta. E isto não quer dizer só ter menos funcionários. não é só cortar por cortar. Não, é ter um controle mais apertado sobre os custos da própria máquina do Estado. Há menos desperdício com a estrutura política, com cargos, com aquela burocracia que só serve a si mesma. Ok, mais enxuta e eficiente soa bem, mas o que é que isso quer dizer na prática? Para o cidadão comum, onde é que se nota? Nota-se no design dos serviços. Olha, o Sistema Nacional de Saúde português, por exemplo, é muito focado na prevenção e na integração de cuidados. Hum, E a longo prazo é muito mais barato prevenir uma doença do que tratá-la quando já está avançada. Investe-se em médicos de família, em rastreios. otimiza-se os recursos. Exatamente. E o mesmo princípio aplica-se à educação e à segurança. São vistas como políticas de Estado de longo prazo. Não é algo que muda de repente a cada 4 anos. Há uma consistência. Isso. Uma consistência que permite construir qualidade com um gasto mais controlado. E o contraste com o modelo do Brasil, porque a análise revela, não podia ser maior. É um contraste estrutural. No Brasil, uma fatia gigante do orçamento é consumida antes de sequer chegar ao serviço. Como assim? Peso do funcionalismo público, os custos com a previdência, os encargos da própria máquina política. São gigantescos, ou seja, muito dinheiro fica retido a alimentar o próprio sistema. Em vez de ir para um hospital ou para uma escola. Precisamente, e a análise aponta de forma muito direta duas razões para esta diferença nos resultados. A corrupção e uma ineficiência administrativa que é crónica no Brasil, o que nos leva a uma consequência quase inevitável. Pois, Se um país oferece mais qualidade de vida com menos peso do Estado, torna-se um ímã. E é o que está a acontecer. A imigração de brasileiros para Portugal disparou. as pessoas não procuram só salários. Procuram segurança, escolas para os filhos, um hospital que funcione. Exato. E aqui a análise desfaz um mito muito comum, a ideia de que isto é tudo gente rica a vir com o Golden Visa. Completamente. Esse ponto é claríssimo. O Golden Visa é descrito como tendo um peso, e cito, desprezível no volume total. Desprezível. É um programa para quem tem centenas de milhares de euros para investir. É uma minoria. O perfil da esmagadora maioria é muito diferente. E qual é esse perfil? Bem, o padrão que eles identificam é o de pessoas que entram com visto de turista e só depois tentam regularizar a situação. E chegam com o emprego garantido? Não de todo. Muitos não têm qualificações superiores ou uma profissão definida. Vêm à procura do que a análise chama de subempregos. Que tipo de trabalhos? Construção civil, limpezas, hotelaria, estafetas, trabalhos essenciais para a economia, mas muitas vezes precários e mal pagos.
O plano é conseguir um contrato, qualquer contrato, para poder iniciar o processo de regularização. É um caminho muito difícil. E esse processo também mudou, não é? Mencionam a extinção do CEF. Sim, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que era uma entidade com uma imagem muito policial. Certo. O CEF foi desmantelado. A parte policial passou para a PSP e a GNR e a parte administrativa de integração passou para uma nova agência, a AIMA. Agência para a Integração, Migração e Asilo. Exato. A intenção foi boa. Criar um organismo focado em acolher e integrar, em vez de só controlar. Tornar o processo mais humano. E na prática? Na prática, a transição tem sido caótica. Há atrasos enormes. Mas a mudança de filosofia é importante. E esta onda migratória está a ter um impacto demográfico brutal. O número que eles dão é impressionante. Os brasileiros regulares já são mais de 10% da população ativa em Portugal. E se juntarmos os que ainda não estão regulares e outras nacionalidades, O número é ainda maior e com uma taxa de natalidade superior à portuguesa, a própria identidade do país está a mudar muito depressa. o que nos põe perante as duas faces da moeda. Por um lado, as coisas positivas são óbvias. Certo. Para um país envelhecido como Portugal, com uma natalidade baixíssima, este fluxo é um balão de oxigênio. É o rejuvenescimento da força de trabalho, da sociedade. E a cultura também, não é? A música, a comida. Claro, Portugal está a ficar visivelmente mais cosmopolita, mais vibrante. Essa é a parte boa. Mas a análise também aponta para o reverso da medalha. Sem dúvida. Toda esta gente tem de viver em algum lado. E é aí que a coisa se complica. O principal desafio é a pressão brutal sobre a habitação, especialmente em Lisboa e no Porto, E isto leva-nos ao tal paradoxo da habitação. que é algo verdadeiramente desconcertante. Espera aí, deixa-me ver se eu percebi bem o que o material diz. O país tem uma crise de habitação gravíssima, com preços impossíveis. Sim, Mas, ao mesmo tempo, tem casas vazias suficientes para albergar o dobro da população. Como é que isto é sequer possível? parece ilógico, não é? Mas a explicação está na distribuição e na acessibilidade, não na falta de casas. Ok, O problema tem várias raízes. Primeiro, por razões históricas. De heranças, muitas famílias têm mais do que um imóvel. Só que muitas dessas casas estão no interior, em zonas que foram ficando desertas. estão vazias porque não há empregos lá, não há vida. Exato. Mas e nas grandes cidades, onde as pessoas querem viver? Também há casas vazias. E porquê? Aí entra um fator mais cultural e económico. Muitos proprietários, mesmo tendo uma segunda casa vazia, em Lisboa, preferem mantê-la fechada. Mas porquê? Não querem o dinheiro da renda? Há uma desconfiança histórica em relação ao mercado de arrendamento. Medo de inquilinos que não paguem, que estraguem a casa. E também a mentalidade de que o imobiliário é um investimento sagrado. Algo para deixar aos filhos, que é melhor não lhes mexer. O resultado é uma escassez artificial que faz os preços dispararem. É um nó cego. É. E perante isto, a conversa entre o Zogby e a IA começa a explorar saídas, mesmo que teóricas. Qual é a primeira ideia que ele expõe na mesa? A primeira é a mais lógica, quase de planeamento central. Se o problema é a concentração de pessoas nas cidades e o interior vazio, Por que não levar as pessoas para o interior? exatamente. Criar um plano para alocar imigrantes e jovens portugueses nessas zonas menos povoadas. Usar os imóveis vazios, criar incentivos para empresas. Matavam-se dois coelhos de uma só vez. Parece a solução perfeita no papel, mas a realidade é sempre mais complicada. Claro. E a própria análise deita logo um balde de água fria nessa ideia. Porquê? Pela tal barreira cultural e política. Como dissemos, muitos proprietários não querem arrendar. Não se pode forçar as pessoas a cederem as suas casas. E também não se pode obrigar as pessoas a viver onde não há empregos. Pronto. Falta a mentalidade e, sobretudo, os mecanismos políticos para implementar um plano destes. E se não se fizer nada? Qual é o risco? O risco, e é um alerta muito sério, é que a pressão nas grandes cidades leve ao crescimento de bairros precários, de favelas nas periferias. Quando a habitação formal se torna um luxo, as pessoas procuram soluções informais, construções ilegais, casas sobrelotadas. Portugal conseguiu evitar isso no passado, mas volta a ser um risco real. Para evitar isso, a conversa avança para outras sugestões, mais tecnológicas. A IA entra em cena. Sim, e é uma ideia fascinante. A IA sugere criar um mapa de incentivos dinâmico. O que é isso?
Bem, usando inteligência artificial, seria possível cruzar dados em tempo real. Imóveis vazios, infraestruturas, necessidades do mercado de trabalho, perfis das pessoas. Ok. E com base nisso, o sistema criaria pacotes de incentivos personalizados, fiscais, de apoio à habitação, para atrair as pessoas certas para os sítios certos. Uma espécie de planeamento cirúrgico. Interessante. E há outras ideias? Sim, uma mais clássica, aumentar drasticamente os impostos sobre os segundos e terceiros imóveis que estão vazios. A lógica é simples. Se ficar muito caro ter uma casa fechada, o dono a vende ou arrenda. Exato. Mas, mais uma vez, a análise choca com a dura realidade. Estas ideias são classificadas como utópicas, por agora, e por uma razão que é quase irónica. É mesmo? A razão é a falta do mais básico dos instrumentos: informação. Como assim? O processo de cadastro predial, o mapa de quem é dono de quê e onde, está incrivelmente atrasado em Portugal. A sério? Segundo os dados que eles citam, cobriu apenas 40% do território. Ou seja, para a maioria do país, o Estado nem sequer sabe ao certo quem são os donos de todos os imóveis. Estás a brincar? Então temos ideias com inteligência artificial a desenhar soluções complexas e tropeçamos no básico dos básicos, um simples registro de propriedade. É inacreditável. É o exemplo perfeito. A tecnologia mais avançada não serve de nada sem uma boa administração de base. Podemos ter o melhor software do mundo, mas se os dados que o alimentam estão errados. As soluções são indúteis. Pronto. E com este fechamos o círculo. Começamos na eficiência do Estado português, que atrai uma imigração massiva, vimos como essa imigração está a rejuvenescer e a desafiar o país, e acabamos a ver como tudo isto expõe um paradoxo. Um país cheio de casas vazias, mas com uma crise de habitação. É um alerta. A conclusão que eles nos deixam é essa. É urgente alinhar o crescimento populacional com as infraestruturas, senão os problemas podem tornar-se incontroláveis. Exato. E se calhar a reflexão final pode vir da própria natureza da nossa fonte, este diálogo entre um humano e uma máquina. A tecnologia, a IA, consegue identificar o problema de forma fria e lógica. Os recursos estão mal distribuídos e consegue até sugerir soluções ótimas, mapas de incentivos, impostos, mas Mas depois a implementação esbarra sempre em barreiras que são profundamente humanas. Cultura, tradição, medo, política. E isto deixa-nos com uma pergunta não só para Portugal, mas para todos nós. Qual? nos grandes desafios que enfrentamos, será que a nossa maior limitação está na tecnologia que ainda não temos ou na nossa própria dificuldade, enquanto sociedade, de mudar e de nos adaptarmos coletivamente?